Quando assediado do exterior pelas circunstâncias, deixa-te ficar imperturbável. Quando instigado do interior para a ação, sê justo e imparcial. Em suma, deixa que tanto a vontade como a ação resultem em comportamento que seja social e cumpra a lei do teu ser. Muitas das ansiedades que te perturbam são supérfluas. Sendo apenas criações da tua imaginação, podes ver-te livre delas e expandir-te para uma região mais ampla, deixando o pensamento varrer todo o universo, contemplando os ilimitados campos da eternidade, notando a rapidez da mudança em cada coisa criada e contrastando o breve espaço de tempo entre o nascimento e a dissolução com as infindáveis eternidades que precedem um e o infinito que se segue à outra. Num instante apenas, tudo isto que agora tens diante dos olhos terá já desaparecido. Aqueles que testemunham a sua passagem seguirão o mesmo caminho pouco depois. E então que escolha haverá para fazer entre o avô mais velho e o bebê que morre no seu berço? Observa os instintos que guiam estes homens, os fins por que lutam, os fundamentos dos seus gostos e valorização das coisas. Em resumo, retrata as suas almas postas a nu. E, contudo, eles imaginam que os seus elogios ou as suas críticas podem ajudar ou prejudicar. Que presunção! A perda não é mais do que uma mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Desde o princípio do mundo, as coisas foram ordenadas a seu mando, exatamente da mesma maneira que o são hoje. E como outras coisas semelhantes, serão ordenadas até ao fim dos tempos. Como é que podes então dizer que tudo está errado e sempre assim ficará? Que nenhum poder entre todos os deuses do céu pode servir para o corrigir? E que o mundo está condenado a uma servidão de males sem fim? A substância de todos nós está condenada à deterioração. A umidade e o barro, os ossos e a fetidez. O nosso precioso mármore não é senão uma calosidade da terra. O nosso ouro e prata, o seu sedimento. Os nossos trajos, pedaços de cabelo. A nossa púrpura, sangue de peixe. E assim com todas as outras coisas. Assim também o próprio sopro das nossas vidas, sempre a passar, como ele faz, deste para aquele. Basta desta forma de vida tão miserável, deste eterno resmungar, desta palhaçada. Por que é que te hás de incomodar desta maneira? Nada sem precedentes está a acontecer. Então, o que é que te perturba? A forma? Olha bem para ela. A matéria? Olha-a bem também. Para além da forma e da matéria, não há mais nada. Mesmo a esta hora tardia, dispõe-te a tornar-te um homem mais simples e melhor perante os deuses. Para dominar essa lição, 3 anos são o mesmo que 100. As coisas ou devem ter a sua origem numa única fonte inteligente e caírem todas no seu lugar para formarem como que um corpo único. E neste caso, nenhuma das partes se deve queixar daquilo que acontece para o bem do todo, ou então, o mundo não passa de átomos com as suas confusas associações e dispersões. Então, por que tanta perturbação? Diz a razão que se encontra ao leme. Vamos lá ver, estás morta e em decadência? Isto é algum papel que estás a representar? Desceste ao nível de um animal selvagem, a pastar com o resto do rebanho? Os deuses ou têm poder ou não têm. Se não têm, por que rezar-lhes? Se têm, então, em vez de lhes implorar que te concedam ou te livrem de certa coisa, por que não rezar antes para que façam com que não a temas, ou a não cobices ou não te aflijas com ela? Evidentemente que, se eles podem de fato ajudar um homem, podem ajudá-lo desta maneira. Tu vais dizer, talvez, mas tudo isso são coisas que eles puseram ao meu alcance. Então era certamente melhor usares do teu poder para seres um homem livre, do que suspirar como um escravo e um pedinte por qualquer coisa que não está no teu poder. Além disso, quem te disse que os deuses nunca dão a sua ajuda, mesmo para uma coisa que não está no nosso poder? Começa a rezar desta maneira e verás. Onde outro homem reza, Deus permita que eu possua esta mulher. Diz tu a tua oração desta maneira. Deus permita que eu não deseje possuí-la. Quando ele reza, Deus me livre de fulano, tu rezas, tira-me o desejo de me ver livre dele. Quando ele implora, Deus me livre da perda do meu precioso filho,
Pede antes que te evite o terror de o perder. Em resumo, dá às tuas petições um teor neste sentido e vê o que acontece. Quando eu estava doente, diz Epicuro, nunca falava dos meus padecimentos. Não discutia assuntos deste tipo com as minhas visitas. Falava dos princípios da filosofia natural. E o ponto em que eu particularmente insistia era em como o espírito, enquanto parte em todos estes abalos da carne, pode ficar imune e continuar a buscar o seu bem certo. E acrescenta, nem dava aos médicos oportunidade de se gabarem dos seus triunfos. A minha vida continuava simplesmente o seu curso normal, tranquila e felizmente. Na doença, portanto, ou em qualquer outro tipo de problema, faz como Epicuro. Nunca troques o domínio da filosofia por qualquer coisa que te possa acontecer. E nunca tomes parte nos disparates em que falam os ignorantes e os sem instrução. Isto é uma máxima em que todas as escolas concordam. Concentra-te totalmente na tarefa que tens diante de ti e no instrumento que possuis para a sua realização.